Esse filme faz parte do material complementar do curso de Gerenciamento e Projetos com Project 2010. Nesse momento, nós vamos revisar o item de supralocação de recursos. Após o registro de todos os recursos nas atividades, nós podemos visualizar se existem recursos supraalocados ou não. O que é um recurso supraalocado? Por padrão, quando nós informamos lá em planilha de recursos, para o recurso tipo trabalho, que ele pode trabalhar 100% de um dia, significa que ele pode trabalhar normalmente 100% das horas registradas no nosso calendário. Se ele, por algum motivo, estiver trabalhando mais do que essas horas, por exemplo, de segunda a sexta, o calendário fala que pode trabalhar 8 horas. Se ele tiver em duas atividades separadas, ele vai trabalhar em paralelo, ele vai estar trabalhando 16 horas naquele dia. O MS Project, através dessa tela, já nos informa de vermelho quais recursos estão trabalhando mais do que 100% das horas diárias do nosso calendário. Porém, essa tela não nos diz quando isso está ocorrendo. Se nós quisermos visualizar quando isso está ocorrendo, nós podemos ir na guia gráfico de recursos, na tela de gráfico de recursos. Aqui, nessa guia, eu vou mudando os recursos. Por exemplo, aqui estão todos os meus recursos da minha planilha de recursos. Eu vou mudando. Em vermelho ficam os recursos supraalocados. Ou seja, o engenheiro está trabalhando 200% do dia, ou seja, 16 horas na segunda, na terça dessa semana e na quarta semana da outra semana. Nós podemos entender isso também como dimensionamento da nossa equipe, o histograma de necessidade dos nossos recursos. Por exemplo, eu poderia entender, se isso aqui fosse mês, que em determinado mês eu ia precisar de X número de engenheiro, no outro mês eu iria necessitar um outro número de engenheiro. E isso aí ia me dar meu histograma de recursos do meu projeto. Se nós quisermos ver em quais atividades ele está trabalhando nesse dia, nós temos que ir em uso dos recursos. Essa tela nos diz, vou pedir para visualizar o projeto, nos diz os recursos, as atividades na qual ele está associado e quantas horas ele está trabalhando por dia em cada uma dessas tarefas. Por exemplo, o engenheiro está trabalhando no dia 3, no pacote de trabalho 1 e na atividade 1. Só que se eu não quiser que ele trabalhe 8 horas 100% do dia, quando eu for associar, vou voltar para Gantt de controle, quando eu for associar meu recurso na atividade, por exemplo, eu vou atribuir recurso, clico na atividade 1, está aqui engenheiro. Eu vou informar que ele só pode trabalhar 50% do tempo, do dia. Ou seja, ele só vai trabalhar nessa atividade 4 horas por dia. Isso considerando que o calendário informa 8 horas diárias. Fecho essa tela. Se eu for novamente em uso dos recursos, vou voltar para cá. Ele não está trabalhando mais 16 horas nesse dia, está trabalhando 8 horas no pacote de trabalho 1, que continua com 100% dele, e na atividade 1, que eu coloquei 50%, ele agora está informando que ele vai trabalhar apenas 4 horas nessa atividade.